Capítulo 1, o SAMU. Tão importante quanto saber como entrar no SAMU é entender como ele funciona, para que ele serve. O SAMU 92 ele tem como objetivo levar um profissional de saúde até o local onde a vítima se encontra de forma mais precoce possível, da forma mais rápida possível, evitando sofrimento, sequela e até a própria morte, né, se caso o acidente for condizente com uma situação grave, né. As situações de urgência podem ser de várias naturezas, né, de naturezas diversas. Pode ser clínica, pode ser traumática, a ocorrência pode ser psiquiátrica, pode ser obstétrica, enfim. E os locais também são extremamente variados. As ocorrências podem acontecer em cima das rodovias, no campo, na montanha, na praia, dentro de presídios, dentro de empresa, em via pública, enfim. Essa diversidade de local e de característica das ocorrências é o que de repente traz a classificação desses profissionais. Esses profissionais que trabalham com urgência e emergência, dentro do SAMU 92, geralmente são classificados como uns profissionais de alto nível porque requer um trabalho. É diferente o profissional que trabalha no SAMU, como por exemplo um profissional que trabalha dentro de uma determinada clínica, que só trabalha com um determinado tipo de ocorrência ou um determinado tipo de paciente. Como no centro cirúrgico, por exemplo, onde a gente sabe que os pacientes que vão para lá, eles vão especificamente para fazer um procedimento cirúrgico. E é justamente por ter essa gama, né, esse espectro tão alargado, tão aumentado, que de repente o SAMU 92 tem essa função tão especial que é de estar preparado para atender as ocorrências, não importa de onde for o chamado. Nas equipes que tripulam as ambulâncias, geralmente a gente encontra profissionais como o médico, o enfermeiro, o técnico, o condutor socorrista. Esses são os profissionais que geralmente se encontram trabalhando dentro das ambulâncias. Há também aqueles profissionais que atuam dentro da central de regulação, que não deixa de ser SAMU 92, mas eles não estão ali no local do acidente, eles ficam dentro de uma central de regulação, como existe, por exemplo, o TARM, o técnico auxiliar de regulação médica, que é o profissional que atende o telefone na hora do chamado. Também requer uma série de qualificações técnicas, de habilidades, como, por exemplo, conversar com uma pessoa que está extremamente em pânico. Depois, nós temos o radiooperador, o RO. O radiooperador é o profissional que entra em contato com as ambulâncias e passa as informações dos profissionais da ambulância para o médico regulador. Por último, temos a função do médico regulador, que é o profissional que regula as ocorrências, que tanto passa as orientações para a população, para a pessoa que no momento de desespero liga para o 192, como também define, né, ele designa a ambulância correta para atender aquela determinada ocorrência, a depender da classificação dela, se ela é uma ocorrência de urgência ou uma ocorrência de emergência. Existem alguns estados que trabalham com reguladores de outras categorias profissionais, como por exemplo em São Paulo, nós temos o profissional enfermeiro dentro da central de regulação, ele também ajuda na regulação das ocorrências. Essas são algumas características e particularidades de algumas áreas, mas no geral, né, no nosso território brasileiro, geralmente quem faz a regulação médica é um profissional médico. O SAMU 92 é um componente fundamental na política nacional de atenção às urgências. O SAMU ele basicamente prioriza, né, as funções do nosso Sistema Único de Saúde e ele meio que organiza, ele serve como um elo, esse elo que reúne, organiza e padroniza a função da rede de urgência e emergência. Ou seja, ele é o grande articulador. Ele consegue pegar um paciente e designar para determinado hospital, ele consegue avaliar o número de vagas, onde está mais cheio, onde está menos cheio, ele consegue fazer todo esse trabalho de referência e contra-referência. O SAMU é uma peça fundamental em toda a rede de urgência e emergência no território nacional. Além de, claro, garantir universalidade, equidade e integralidade a todos os nossos pacientes. Atualmente, o SAMU 92 atende cerca de 85% da população em todo o território nacional. Nós estamos falando em mais de 175 milhões de habitantes. Vamos aos números. As ambulâncias do SAMU são distribuídas em 3.618 municípios, até a data de hoje, né? Até a data do momento da gravação desse vídeo. Em todo o país, o Ministério da Saúde já habilitou mais de 3.200 ambulâncias, sendo essas mais de 250 motolâncias, mais de 12 embarcações, mais de 14 serviços aeromédicos e conta com mais de 190 unidades de regulação médica, centrais de regulação. Os números avançam cada vez mais, a gente vê os impactos financeiros e vê que a previsão do Ministério da Saúde é para investimento pesado. Por isso, o trabalho, né, de alavancar sempre o SAMU 92, sempre investindo, trazendo pessoas especializadas, capacitadas, porque a gente vê que no atual cenário, as previsões, né, do SAMU 92 é de crescimento. Por isso eu convido você, se engaje nesse projeto,
tenha vontade, mantenha o seu sonho, corra atrás, porque eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde você vai acabar entrando no SAMU 92. É um serviço que só cresce. Já é o maior serviço de atendimento pré-hospitalar do mundo. Eu viajei vários países, América Latina, União Europeia, Reino Unido, não existe um serviço de atendimento móvel de urgência igual o SAMU 92, que atende uma área tão grande, que tenha tanto investimento público e que tem aí essa previsão de crescimento para os próximos anos. O atendimento do SAMU 92 já começa no chamado telefônico. A partir do momento que a pessoa liga para o 192, ela já vai estar sendo atendida por profissionais que atuam em emergência e que estão preparados para passar as devidas orientações a depender do cenário onde se encontra a vítima. Inclusive, é importante salientar que durante o atendimento telefônico, muitas vezes o profissional designado já estará entrando em contato com as ambulâncias, deslocando uma ambulância até o local do chamamento da urgência. Então é importante que você atenda o telefone, né? Esteja no telefone de forma calma, de forma tranquila, passando as orientações relacionadas à localização, relacionadas à vítima, né? Ao estado da vítima. Esse tempo, muitas pessoas se confundem, acham que é primeiro preciso desligar o telefone para depois ser enviado uma ambulância. Não, não é bem assim. Enquanto você está falando com o SAMU 92, prestando as informações, né, necessárias que eles estão coletando relacionadas ao estado da vítima, a localização geográfica. Importante lembrar que nesse momento uma ambulância já estará sendo acionada, né, já tem uma ambulância indo até você, mas continue prestando as informações. Por quê? Por exemplo, às vezes a gente tem uma rua muito extensa em determinada localidade e a vítima se encontra em determinado ponto nessa rua. Para facilitar a chegada da ambulância, é interessante passar um ponto de referência. Tudo isso facilita a chegada o mais rápida possível da ambulância até o local onde se encontra a vítima. Essa gama de perguntas que os profissionais fazem durante o atendimento do chamado 192 não está diretamente relacionada à localização, apenas isso. Às vezes os profissionais estão tentando classificar a ocorrência ou encontrando a ambulância correta para designar ela para esse atendimento. Então é importante passar também as características, né, do acidente como um todo, o estado da vítima, ou pelo menos algumas informações que consiga denotar com mais clareza como se encontra realmente aquela ocorrência. Imaginem vocês passarem uma informação errada e a central de ambulância mandar uma ambulância que não é exatamente a ambulância que deveria estar ali fazendo aquele atendimento, com um suporte menor do que deveria, por exemplo. São essas e outras particularidades que fazem com que o profissional tenha que fazer tantas perguntas. Inclusive, é importante salientar que as ambulâncias são distribuídas na cidade, né, as bases onde elas estão localizadas, de forma estratégica, no sentido de tentar alcançar todos os pontos da cidade da forma mais rápida possível. A gente chama isso de tempo-resposta. Tempo-resposta é o tempo em que uma pessoa chama a ambulância até a chegada da ambulância no local. O objetivo é atender as vítimas no menor tempo possível, inclusive levando um médico até o local onde ela se encontra, se acaso for necessário. As ambulâncias elas podem ser classificadas ou elas podem estar disponíveis de várias formas também. No formato de ambulância, no formato de motolância, no formato de ambulancha, né, uma embarcação fluvial, ou melhor, um SAMU fluvial. Né, são embarcações que atendem em algumas regiões do Brasil, como por exemplo no Amazonas, dentro de embarcações mesmo, né? São categorizadas, né? Elas são estruturadas no formato de uma ambulância para atender um paciente dentro do barco, claro, e para fazer esse deslocamento, né? Rio acima ou rio abaixo, em locais que não tenham uma estrutura terrestre favorável para um deslocamento de uma ambulância. Depois, existem helicópteros, né? Existem aeronaves aí de asa rotativa ou de asa fixa, aeronaves, helicópteros ou aviões, também disponíveis para o atendimento SAMU 92, para o atendimento ou para deslocamento de pacientes, né? Transporte de pacientes de um lado para o outro. Em todos os casos, a depender da categoria desse paciente ou da classificação do estado desse paciente, esse paciente pode ser deslocado do SAMU 92 para várias instituições, como por exemplo para um posto de saúde, para uma unidade de pronto atendimento, para um hospital mais próximo ou mais longe, a depender do que a regulação médica entender dessa ocorrência e ver qual é o suporte melhor, né, qual é a instituição que melhor vai dar o suporte para esse determinado paciente. Depois, acho que é importante frisar sobre a conscientização do uso adequado do SAMU 92. Essa conscientização ela deve acontecer por parte da população em não fazer o acionamento do 192 para qualquer coisa.
É diferente eu encontrar uma pessoa caída no chão porque ela teve um trauma, porque ela foi atropelada, porque ela teve um mal súbito, né? um evento clínico ou traumático, enfim. Ela estar deitada no chão por um evento patológico ou ela estar deitada no chão porque ela simplesmente quer estar ali. É diferente eu fazer o acionamento do SAMU 192 para alguém que realmente está passando mal ou por alguém que quis passar mal através do uso de álcool, por exemplo. É diferente a classificação desses atendimentos. Eu fazer o uso inadequado do SAMU 192, eu estou submetendo uma cidade a ficar sem esse resguardo, né? A ficar sem esse atendimento no pronto. Eu usar o SAMU 192 para fazer um transporte de um paciente com febre, por exemplo, que poderia ter sido deslocado de carro, né, ou de Uber, eu fazer o uso de uma ambulância para um deslocamento de um paciente desse, eu tenho que entender que, enquanto essa ambulância está fazendo isso para esse determinado paciente, uma cidade inteira, uma região inteira está desguarnecida, né? Está sem atendimento. Não importa se uma criança cair, se um idoso for atropelado, se tiver um trabalhador passando mal ou alguém infartado, não vai ter ambulância no momento porque ela está sendo usada em desvio de função. Ela está sendo usada, está sendo subutilizada. Ela está sendo usada para algo que não necessariamente deveria ser uma ambulância de emergência como uma ambulância do SAMU. Isso é por parte da população. A conscientização por parte da regulação é em fazer uso da ambulância também da forma adequada. Não adianta de nada o médico regulador ou o profissional de regulação estar dentro da central de regulação e mandar a ambulância para tudo. Se ele não tiver essa responsabilidade em designar a ambulância para que realmente atenda uma emergência, ele também tem que entender que se ele mandar a ambulância para qualquer coisa, no momento que a ambulância está atendendo, né, qualquer ocorrência, sem uma determinada classificação, sem uma determinada responsabilidade, naquele momento poderá entrar outra ocorrência e para esta segunda ocorrência, no caso emergencial, não vai ter uma ambulância disponível. Então, havendo conscientização por parte da população e por parte da regulação médica, o SAMU 192 funciona perfeitamente. Na página 14 e na página 15 do livro Projeto SAMU 192, eu trago aqui quando chamar o SAMU e quando não chamar o SAMU. Vitor, mas se a gente está fazendo o projeto, são profissionais que já querem entrar no SAMU. Bom, se não entrar em contato com esse assunto ainda, de repente pode ser prova de concurso público. Eu peço que preste atenção, inclusive depois que você ter essa aula aqui, depois de eu falar para que serve, ou melhor, quando chamar e quando não chamar o SAMU, eu quero que você faça, ou melhor, responda o quiz que vai estar aqui embaixo. Acho que é importante você resolver isso também. Um acesso a esse conteúdo já te deixa mais preparado para prestar uma prova, para responder uma pergunta de concurso lá na frente. Vamos lá. Quando chamar o SAMU 192? Eu tenho aqui a lista, pode fazer a leitura, eu vou enaltecer algumas delas, como por exemplo, parada cardiorrespiratória. É notório que parada cardiorrespiratória é talvez a maior emergência clínica do mundo. É interessante as pessoas terem ciência de que se o indivíduo estiver em parada cardiorrespiratória ou com sinais, né, de parada cardiorrespiratória, acho que é interessante a chamada do SAMU. É para isso que o SAMU serve. Está lá designado, inclusive, no site do Ministério da Saúde. Chamar o SAMU 192 neste caso. Depois, em caso de intoxicação exógena ou envenenamento, entrou em contato com alguma substância, foi picado por algum animal peçonhento, acho que é interessante também fazer o acionamento do SAMU 192. Queimaduras graves, maltratos, trabalho de parto em que haja risco de morte, né, ou para a criança ou para a mãe, tudo isso o SAMU 192 traz uma expertise muito interessante, inclusive na designação do local que tem o maior suporte para levar essa vítima, esse tipo de vítima. Inclusive, é interessante que vocês saibam também que quando a gente faz acionamento do SAMU, todo o resto vem com ele. Então, a parte de assistência social, a parte de segurança pública, né? A polícia militar, a guarda municipal, se houver risco para a equipe, para a família, para transeuntes, outras estruturas acessórias também serão acionadas. Bombeiro militar, caso haja risco no local. Então, todo esse suporte vem amparado junto com o SAMU 92. Ainda, quando chamar o SAMU 92, tentativa de suicídio, acho que o SAMU tem uma abordagem muito boa, inclusive medicamentosa, consegue conduzir esse paciente em tentativa de suicídio, mantendo ou não ideação suicida, ele consegue fazer esse translado e colocar o paciente no local adequado para receber um suporte, uma observação ou para ser encaminhado para tratamento psiquiátrico, caso haja necessidade. Acidentes, né, traumáticos, afogamentos, são vários exemplos aqui eu trago de quando chamar o SAMU. Vocês podem ver que o motivo do acionamento do SAMU é sempre algo grave, é sempre algo que a gente perde, que a pessoa no senso comum perde a capacidade de dominar, de resolver. Quando essa condição está exacerbada, sendo ela já com patologias prévias ou não, quando essa condição está exacerbada, fugiu do meu controle, esse é o momento de chamar o SAMU.
Quando não chamar o SAMU? Vitor, tá tirando isso da tua cabeça? Não, né? Tem lá no site do Ministério da Saúde, inclusive. Febres prolongadas, dores crônicas, vômito, diarreia, paciente com consulta médica marcada só para fazer a condução, aferição de pressão arterial, avaliação de sinais vitais, transporte de óbito. Pessoal, tem aqui uma lista também de situações onde a gente não deve chamar o SAMU. Existem outros meios de transportar esse tipo de paciente, tá? Troca de sonda, corte com pouco sangramento, entorse, cólica renal, tudo isso está descrito metodicamente no site do Ministério da Saúde, que são condições que a gente não deve chamar o SAMU, ou seja, não subutilize um serviço emergencial. Tá? Essa é a ideia central aqui de quando chamar e quando não chamar o SAMU. Vitor, é porque o SAMU não quer trabalhar? É por isso? Não. É porque a gente precisa deixar a ambulância para momentos realmente críticos. E aí, finalizando, claro, ainda falando sobre SAMU 92, a pessoa que vai ligar para o SAMU, ela também deve ser orientada. E você, como uma pessoa disposta a ingressar nesse serviço, acho que já é interessante que domine essas informações. Quando ligar para o SAMU, então, a pessoa tem que ficar calma, passar as informações corretamente, de preferência todas as informações acessórias, a localização exata, ponto de referência, o estado da vítima, quantas pessoas envolvidas, se teve muita destruição material, tudo isso são informações que a regulação médica vai utilizar para fazer o acionamento correto da ambulância correta, para que ela faça o atendimento, inclusive correto, com determinado suporte para esse tipo de vítima. Então, basicamente, siga as orientações que o médico regulador te passar pelo telefone. Interessante sinalizar sempre o local do acidente para que não haja o envolvimento de outras pessoas, né? Imagina terceiro se envolver no acidente que nem era com ele, né? Tá passando por ali e pelo fato do local não estar sinalizado, seja com um triângulo, com um galho de árvore no chão, com uma fita, né? Alguém ali sinalizando, pedindo para baixar a velocidade, tudo isso pode fazer com que terceiros entrem no acidente também. Então, essas são orientações básicas que você encontra aqui na página 16, muito fácil também. No caso de acidentes com moto, por exemplo, tem ali, não toque na vítima. Existem procedimentos que os profissionais de atendimento pré-hospitalar fazem. Você que está aqui no projeto SAMU 92 comigo já deve ser um profissional formado e sabe do que eu estou falando. Existem procedimentos adequados para imobilizar ou para remover a vítima do local. No caso de um acidente com moto, por exemplo, existe a retirada técnica do capacete, que é feita por profissionais habilitados em atendimento pré-hospitalar e que estão em função do serviço. Então, não tocar na vítima significa não trazer mais agravos a ela. Existem procedimentos que são chamados procedimentos iatrogênicos. São procedimentos que a gente faz com a intenção de ajudar, mas acaba atrapalhando, ocasionando mais malefícios, né, do que benefícios. Então, dessa forma, a gente encerra o assunto SAMU 92. Neste momento, é óbvio que a gente vai falar sobre o SAMU durante todo o projeto. Afinal de contas, esse é o objetivo, né? Esse é o seu objetivo, o nosso objetivo, fazer com que você entre no maior serviço de atendimento pré-hospitalar do mundo. Eu não me canso de dizer isso, porque eu tenho muito orgulho do SAMU 92. Eu conheço serviço de atendimento pré-hospitalar em quase todo o mundo. E eu nunca vi um serviço tão grande, com tanto potencial, como o nosso serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU 92 aqui no Brasil. Beleza? Vamos para o capítulo 2. Não esquece, deixa seu comentário lá naquela aba embaixo, participe, né? Engaje as pessoas. Eu vou estar sempre olhando ali os comentários que você deixar e eu vou também responder e de repente entre em contato com você se acaso houver necessidade. Fechou? Nos encontramos no próximo capítulo. Ah, não esquece de responder o quiz aqui embaixo. Eu quero ver quantos pontos. Não pode mentir, hein? Coloca lá nos comentários quantos pontos você fez.